México é um país que, à primeira vista, parece sempre cheio de movimento. Mas quando olhamos com mais calma, percebemos que muitas das mudanças aconteceram de forma lenta, quase silenciosa. Ao longo dos últimos 100 anos, a vida no México foi se transformando aos poucos, como uma paisagem que muda de cor ao longo do dia. As cidades cresceram, as ruas ficaram mais cheias e, ao mesmo tempo, muitas tradições continuaram exatamente como antes. Se alguém caminhasse por uma pequena cidade mexicana há muitas décadas, provavelmente ouviria sons familiares, vozes conversando nas portas das casas, música ao longe, o barulho de passos em ruas de pedra. E hoje, em muitos lugares, essas mesmas sensações ainda existem, misturadas com carros, luzes e telas. Neste vídeo, vamos seguir esse caminho com calma, sem pressa. Vamos atravessar os últimos 100 anos da história do México, observando não apenas os grandes acontecimentos, mas também o cotidiano, a forma como as pessoas viviam, trabalhavam e se adaptavam ao mundo ao redor. Porque a história de um país não acontece apenas nos momentos mais conhecidos. Ela acontece todos os dias, em pequenos gestos, em mudanças quase imperceptíveis. O México que vemos hoje, com suas grandes cidades como Cidade do México, Guadalajara, Monterrey, e também com suas vilas tranquilas, é resultado de muitas camadas de tempo. Algumas dessas camadas são mais visíveis, como o crescimento urbano ou as mudanças na economia. Outras são mais sutis, como a forma de falar, os hábitos ou o ritmo da vida diária. Ao longo deste percurso, algumas dúvidas comuns vão sendo respondidas naturalmente. Por exemplo, por que o México tem uma cultura tão rica e diversa? Isso vem de muito tempo atrás, de diferentes povos, de tradições que se misturaram ao longo dos séculos. E mesmo nos últimos 100 anos, essas influências continuaram se transformando, sem desaparecer completamente. Também é comum se perguntar: como um país pode ser ao mesmo tempo tão moderno e tão tradicional? A resposta aparece aos poucos, quando observamos como as mudanças chegam, mas nem sempre substituem o que já existia. Elas se somam, se adaptam e encontram um equilíbrio próprio. Em muitas regiões, é possível ver pessoas usando tecnologia moderna, enquanto mantêm costumes antigos, na comida, nas festas, no modo de viver. E isso não acontece de forma planejada. Acontece naturalmente, como parte da continuidade da vida. Ao longo dos últimos 100 anos, o México passou por momentos de crescimento, momentos de dificuldade e períodos de adaptação, mas mesmo nos momentos mais intensos, o dia a dia das pessoas continuava, com rotinas simples, trabalho, família, descanso. Porque, no fundo, é isso que sustenta a passagem do tempo. Enquanto seguimos essa jornada, não vamos correr. Vamos observar cada período com calma, como se estivéssemos caminhando por uma estrada longa. Às vezes, vamos nos aproximar das grandes cidades, onde tudo parece acontecer mais rápido. Outras vezes, vamos olhar para áreas mais tranquilas, onde o tempo parece passar de forma diferente. E entre esses dois ritmos, rápido e lento, o México foi se transformando. Também vamos perceber como a geografia influencia tudo isso. O país é grande, com desertos, montanhas, florestas e litoral, e cada uma dessas regiões tem seu próprio ritmo, suas próprias histórias. Isso ajuda a se explicar por que o México não é um só, mas muitos ao mesmo tempo. Ao longo deste vídeo, essa diversidade vai aparecer de forma natural, sem pressa, sem interrupções, apenas como parte do fluxo contínuo da história. E assim, pouco a pouco, vamos nos aproximando do início dessa jornada de 100 anos. Um período em que o México já carregava muitas histórias, mas ainda estava se reorganizando. As marcas do passado ainda estavam presentes nas cidades, nas instituições e na forma como as pessoas viam o futuro. Era um momento de reconstrução lenta, de tentativas, de ajustes, e é exatamente nesse ponto, com o país encontrando um novo equilíbrio, que começamos a nossa caminhada, seguindo com calma, observando e deixando que a história se revele aos poucos.
Com o passar dos anos, entrando lentamente na década de 1920, o México ainda carregava sinais recentes de instabilidade. As cidades não eram como hoje. Eram menores, mais silenciosas, com menos movimento constante. Na capital, a cidade do México já era importante, mas ainda tinha um ritmo mais lento. As pessoas caminhavam mais, os transportes eram limitados, e o cotidiano seguia padrões simples. Muitas famílias viviam próximas umas das outras, com relações fortes entre vizinhos. No interior do país, a vida era ainda mais tranquila, ligada à terra, ao clima, às estações do ano. O trabalho no campo era comum, e grande parte da população dependia diretamente disso. Nesse período, o país buscava estabilidade. Depois de anos anteriores marcados por conflitos, pouco a pouco, novas estruturas iam sendo organizadas. O governo tentava criar uma sensação de ordem. Mesmo que isso levasse tempo, as pessoas, por sua vez, continuavam vivendo suas rotinas, casamentos, festas, mercados locais, momentos simples que davam continuidade à vida. Ao mesmo tempo, a cultura mexicana se fortalecia. A música, a comida, as celebrações, tudo isso começava a ganhar ainda mais identidade. Algumas tradições, como o Dia dos Mortos, continuavam sendo celebradas com cuidado, com altares, flores e comidas típicas. Esses costumes ajudavam a manter uma conexão com o passado, mesmo em meio às mudanças. Ao longo dos anos 1920, o país também começou a investir mais em educação. Escolas foram se espalhando, ainda que de forma gradual. Nem todos tinham acesso fácil, principalmente em regiões mais afastadas. Mas a ideia de ensinar, de ampliar o conhecimento, ganhava espaço pouco a pouco. As estradas ainda eram limitadas. Viajar entre regiões podia levar muito tempo. E isso fazia com que muitas comunidades permanecessem mais isoladas, com seus próprios costumes e formas de viver. Ao entrar na década de 1930, algumas mudanças começaram a ficar mais visíveis. O governo passou a ter um papel mais presente, tentando organizar melhor a economia, a terra, ou, por exemplo, começou a ser redistribuída em algumas áreas. Isso mudou a vida de muitas famílias rurais. Algumas passaram a ter acesso direto à terra, o que trouxe novas possibilidades, mas também exigiu adaptação, novas formas de trabalho, novas responsabilidades. Enquanto isso, nas cidades, o comércio crescia lentamente. Pequenas lojas, mercados, oficinas. A vida urbana começava a ganhar mais movimento, ainda que de forma tranquila. A eletricidade começava a chegar a mais lugares, e com ela essas noites mudavam, luzes nas ruas, casas iluminadas, pequenas mudanças que alteravam a forma de viver o dia a dia. O rádio também começava a se tornar mais comum, e pela primeira vez, muitas pessoas podiam ouvir notícias, música e histórias sem sair de casa. Isso criava uma nova sensação de conexão. Mesmo em lugares distantes, as pessoas começavam a compartilhar experiências semelhantes. A língua espanhola, já predominante, continuava sendo o principal meio de comunicação. Mas o México nunca foi totalmente uniforme nesse aspecto. Muitas comunidades indígenas mantinham seus próprios idiomas. E isso permanece até hoje como parte importante da identidade do país. Ao longo dos anos 1930, essa diversidade continuava presente. E ao invés de desaparecer, ela se adaptava. A culinária, por exemplo, seguia sendo baseada em ingredientes tradicionais: milho, feijão, pimentas, alimentos simples, mas preparados de muitas formas diferentes, cada região com suas variações. E mesmo com a chegada de influências externas, esses elementos continuavam no centro da alimentação. Pouco a pouco, o México ia encontrando um ritmo mais estável, ainda com desafios, mas com uma sensação crescente de continuidade. As pessoas começavam a olhar para o futuro com mais previsibilidade. Sem grandes pressas, a vida seguia, dia após dia, com mudanças discretas, mas constantes, e assim, quase sem perceber, o país avançava,
preparando o terreno para transformações que viriam nas décadas seguintes, sempre mantendo, de alguma forma, um equilíbrio entre o antigo e o novo. Ao entrar na década de 1940, o México já apresentava um ritmo mais estável, como se o país tivesse encontrado uma base mais firme. As cidades começavam a crescer com mais consistência, ainda sem pressa, mas com direção. A Cidade do México, em especial, ia se tornando cada vez mais movimentada. Novos bairros surgiam, as ruas ficavam mais cheias e o fluxo de pessoas aumentava aos poucos. Muitas famílias deixavam o campo em busca de oportunidades nas áreas urbanas. Esse movimento era gradual, não acontecia de forma repentina, mas ao longo dos anos, ele se tornava mais visível. A vida nas cidades trazia novas experiências, trabalhos diferentes, rotinas mais organizadas por horários e um contato maior com serviços e comércio. Enquanto isso, no campo, a vida continuava ligada à terra, mas também começava a mudar. Algumas técnicas agrícolas evoluíam. A produção se tornava um pouco mais eficiente. Ainda assim, o ritmo permanecia mais lento, seguindo o tempo da natureza. Durante esse período, o México também se conectava mais com o mundo. Produtos chegavam de fora, ideias circulavam com mais facilidade, e isso influenciava o cotidiano. Mesmo que de forma sutil, o rádio já fazia parte da rotina de muitas famílias. As pessoas ouviam música, programas, notícias. Era comum reunir-se ao redor do aparelho, especialmente à noite. Esse hábito criava momentos de pausa, de escuta. Ao mesmo tempo, o cinema ganhava espaço, salas simples, com cadeiras alinhadas e uma tela iluminada. Ali, as pessoas viam histórias, rostos, lugares, e pouco a pouco, atores e atrizes mexicanos se tornavam conhecidos. A cultura do país começava a se projetar de maneira mais ampla. A música, principalmente, se espalhava com facilidade. Canções que falavam do cotidiano, do amor, da vida simples, e que eram reconhecidas em diferentes regiões. Ao longo dos anos 1940, a economia também se organizava melhor. Algumas indústrias começavam a surgir. Nada muito acelerado, mas constante. Pequenas fábricas, produção local. Isso gerava novos tipos de trabalho. E aos poucos, o país deixava de depender apenas da agricultura. Esse processo levava tempo, mas mudava a forma como as pessoas viviam. Os horários, as rotinas, as relações com o trabalho. Tudo isso ia se transformando. Ao entrar na década de 1950, essas mudanças se tornavam mais visíveis. As cidades cresciam mais rápido, o número de carros aumentava, as ruas ficavam mais movimentadas, a construção de estradas facilitava o deslocamento. E viajar, aos poucos, se tornava mais acessível. Ainda não era algo comum para todos, mas já era mais possível do que antes. Com isso, as regiões do país ficavam mais conectadas. O que antes levava muito tempo, começava a ser feito com mais facilidade. A televisão, ainda no início, começava a aparecer em algumas casas. Primeiro, de forma limitada. Poucas pessoas tinham acesso, mas a ideia de ver imagens em movimento dentro de casa chamava a atenção. E aos poucos, isso se expandia. Enquanto isso, a educação continuava se espalhando. Mais escolas, mais professores, ainda com desafios, principalmente em áreas distantes, mas com avanços constantes. As crianças começavam a ter mais acesso ao ensino, e isso influenciava o futuro. De forma silenciosa, a alimentação seguia baseada nos ingredientes tradicionais. Mas novos produtos começavam a aparecer. Algumas influências externas se misturavam com receitas locais, sem substituir completamente o que já existia. Esse equilíbrio continuava sendo uma característica importante. Ao longo dessas 2 décadas, o México parecia avançar com cuidado, sem movimentos bruscos, mas com mudanças contínuas. As pessoas se adaptavam, sem perder totalmente suas referências.
O passado permanecia presente, mas o futuro começava a ganhar forma. E assim, entre ruas mais cheias, novas tecnologias e rotinas em transformação, o país seguia, de maneira constante, quase silenciosa, se preparando para mudanças ainda mais visíveis que começariam a surgir nas décadas seguintes. Ao entrar na década de 1960, o trabalho se diversificava. Indústrias, comércio, serviços. A rotina se organizava em horários mais definidos. Entrar, sair, cumprir tarefas. Algo diferente da flexibilidade do campo. Ainda assim, mesmo com essas mudanças, as relações familiares continuavam fortes. As reuniões, as refeições em conjunto, as conversas ao final do dia. Esses momentos permaneciam importantes. Durante essa década, a televisão se tornava mais presente. Cada vez mais casas tinham acesso. E isso mudava a forma como as pessoas se informavam. E também como se entretinham. Programas, novelas, noticiários passavam a fazer parte do cotidiano, criando referências comuns entre pessoas de diferentes regiões. Ao mesmo tempo, o México começava a ganhar mais visibilidade internacional. Eventos importantes chamavam a atenção de outros países. A imagem do país, aos poucos, se projetava para fora, e isso influenciava também o orgulho nacional. As pessoas começavam a se reconhecer mais como parte de um todo. Mesmo com tanta diversidade interna, ao longo dos anos 1960, também surgiam questionamentos, principalmente entre os mais jovens. Ideias novas, formas diferentes de pensar, isso fazia parte de um movimento mais amplo que acontecia em várias partes do mundo. No México, esse processo também deixava marcas. Alguns momentos eram mais tensos, mas mesmo nesses períodos, a vida cotidiana seguia. As pessoas continuavam trabalhando, estudando, cuidando de suas famílias. Na virada para os anos 1970, o país já tinha uma base urbana mais consolidada. As cidades eram centros de atividade intensa, mas também começavam a enfrentar desafios. O crescimento rápido trazia dificuldades, trânsito, expansão desorganizada, diferenças sociais mais visíveis. Esses contrastes faziam parte do processo. Enquanto algumas áreas se desenvolviam mais rapidamente, outras avançavam de forma mais lenta. Ainda assim, o cotidiano encontrava seu equilíbrio. Mercados cheios, ruas movimentadas, crianças indo à escola, cenas comuns que se repetiam dia após dia. Durante os anos 1970, a economia passava por momentos variados, períodos de crescimento, seguidos por ajustes, nada completamente estático, mas sempre em movimento. A presença do petróleo começava a ganhar mais destaque, influenciando decisões e expectativas sobre o futuro. Ao mesmo tempo, a cultura continuava se expandindo, a música evoluía, novos estilos surgiam, o cinema, a televisão. Tudo isso ajudava a construir uma identidade contemporânea, sem apagar o que vinha do passado. A culinária, por exemplo, seguia como um ponto de continuidade. Pratos tradicionais, preparados de forma semelhante, mesmo com novas influências ao redor. E assim, entre avanços, desafios e adaptações constantes, o México atravessava essas 2 décadas, com um ritmo que já não era tão lento quanto antes, mas que ainda mantinha, em muitos aspectos, uma sensação de continuidade. O país seguia se transformando, camada por camada, sem rupturas completas, apenas mudanças que se acumulavam, com o tempo, e que preparavam o cenário para um período em que as transformações se tornariam ainda mais perceptíveis. Ao entrar na década de 1980, o México já era um país bastante urbano. As grandes cidades estavam cheias, com um ritmo constante e cada vez mais acelerado. A vida seguia entre trabalho, deslocamentos e momentos de descanso, mas nesse período, algumas mudanças começaram a ser sentidas com mais intensidade. A economia
seguiam trabalhando, indo às escolas, cuidando da casa. Em meio a esse cenário, as cidades continuavam crescendo, novas áreas surgiam, muitas vezes sem planejamento completo, o que criava contrastes visíveis, regiões bem estruturadas e outras mais simples. Essas diferenças faziam parte da paisagem urbana. Ao longo desses anos, a televisão já estava presente na maioria dos lares e se tornava uma das principais formas de informação e entretenimento. Novelas, programas diários, noticiários criavam uma rotina compartilhada. Ao mesmo tempo, o rádio continuava presente, especialmente em viagens ou durante o trabalho. A música seguia sendo parte importante da vida, sempre acompanhando momentos simples. Durante a década de 1980, um acontecimento marcou profundamente o país. Um forte terremoto, atingindo a capital, mudando a paisagem de algumas áreas e interrompendo a rotina de muitas pessoas. Foi um momento difícil, mas também revelou algo importante: a capacidade de organização das pessoas. Vizinhos ajudando vizinhos, comunidades se apoiando, em silêncio, com ações práticas, e aos poucos, a cidade se reorganizava, reconstruindo, adaptando. Esse tipo de experiência acabava e o país se conectava ainda mais com o exterior. Produtos de outros lugares, marcas, novas referências. Tudo isso começava a aparecer com mais frequência. As cidades refletiam essas mudanças. Mais comércio, mais opções e também novos hábitos de consumo. Ao mesmo tempo, a tecnologia avançava. Computadores começavam a aparecer, primeiro em ambientes de trabalho e depois, lentamente, em algumas casas. A comunicação também mudava. O telefone se tornava mais comum, facilitando o contato entre pessoas. Mesmo à distância, durante esses anos, a vida urbana se consolidava ainda mais. O trânsito aumentava, os deslocamentos ficavam mais longos e o tempo começava a ser percebido de forma diferente. Mais dividido, mais urgente em todos esses aspectos. Na música, na comida, nas festas. Mesmo com influências externas, o que já existia permanecia forte. Ao longo dos anos 1990, também surgiam discussões sobre mudanças políticas, novas ideias, novas formas de participação. Tudo isso fazia parte de um processo gradual, sem rupturas bruscas, mas com ajustes ao longo do tempo. O México, nesse período, já era um país bastante diferente daquele de décadas anteriores. Mais conectado, mais urbano, mais integrado ao mundo, e ainda assim, mantendo características próprias, entre o antigo e o novo. E assim, ao final dos anos 1990, o país se preparava, quase sem perceber, para entrar em um novo momento. Com tecnologias mais presentes, mudanças mais rápidas e uma sensação crescente de que o ritmo da vida continuaria se transformando. Já estava profundamente conectado, tanto internamente quanto com o restante do mundo. As cidades, agora bem maiores, funcionavam quase sem pausas. O movimento começava cedo e se estendia até a noite. As ruas, os transportes, os centros comerciais, tudo parecia sempre em atividade. Ao mesmo tempo, a tecnologia começava a ocupar mais espaço. Primeiro, de forma simples. Computadores mais comuns, acesso à internet ainda lento, mas suficiente para mudar hábitos. As pessoas começavam a se comunicar de outras formas, mensagens, e-mails, e pouco a pouco, novas possibilidades surgiam. A informação passava a circular com mais rapidez. O que antes levava tempo, agora chegava quase imediatamente. Isso alterava a percepção do mundo.
e também o ritmo da vida cotidiana. Ao longo dos primeiros anos dessa década, o país passava por mudanças políticas importantes. Havia uma sensação de transição, de alternância, de novas formas de organização, sem grandes rupturas no dia a dia, mas com mudanças na forma como o país era conduzido. Enquanto isso, a economia seguia em movimento, com períodos de crescimento e momentos de ajuste, como já havia acontecido antes, mas agora, com maior influência externa, o que acontecia em outros países também impactava o México com mais rapidez. Nas cidades, novos espaços surgiam, centros comerciais modernos, prédios mais altos e uma paisagem urbana cada vez mais diversa. Ao mesmo tempo, em muitos bairros, a vida mantinha um ritmo familiar, pequenos comércios, ruas conhecidas, rotinas repetidas. Esse contraste continuava sendo uma característica constante. Durante esses anos, também se tornava mais visível uma questão que já existia há tempo: a segurança. Em algumas regiões, o cotidiano seguia tranquilo. Em outras, as pessoas precisavam adaptar hábitos, evitar certos horários, escolher caminhos com mais cuidado. Ainda assim, a vida continuava, com trabalho, estudo e convivência. Ao longo do tempo, essas adaptações se tornavam parte da rotina, sem interromper completamente o fluxo da vida. Enquanto isso, a tecnologia avançava de forma constante. Os celulares, antes simples, começavam a ganhar novas funções e, aos poucos, se tornavam parte essencial do dia a dia. A comunicação ficava mais rápida, mais direta, e as distâncias pareciam menores. Ao entrar na década de 2010, essas mudanças se intensificavam. A internet se tornava mais presente, redes sociais, vídeos, conteúdos diversos passavam a fazer parte da rotina de muitas pessoas. O acesso à informação se ampliava ainda mais, e isso influenciava opiniões, hábitos, formas de interação. Ao mesmo tempo, as cidades continuavam crescendo, com desafios conhecidos, trânsito, expansão, diferenças sociais, mas também com novas soluções surgindo: transporte mais organizado em algumas áreas, novos serviços, pequenas melhorias que iam sendo incorporadas. Durante esses anos, a cultura mexicana continuava forte, agora também presente no ambiente digital, música, culinária, tradições, compartilhadas com mais facilidade e alcançando pessoas em diferentes lugares. Ao mesmo tempo, o turismo ganhava destaque. Muitas pessoas de fora visitando o país, conhecendo cidades históricas, praias, festas tradicionais. Isso também influenciava a economia e a forma como algumas regiões se organizavam. Ao entrar nos anos mais recentes, o México já era um país onde o antigo e o novo conviviam de forma clara. Tecnologia avançada, ao lado de costumes preservados, grandes centros urbanos e pequenas comunidades com ritmos próprios. A vida seguia, com mudanças constantes, mas também com permanências. E assim, chegando ao presente, o país continua em movimento, sem uma linha final definida, apenas seguindo como sempre seguiu, se adaptando, se transformando, mantendo, ao mesmo tempo, partes importantes de sua identidade. E assim, depois de atravessar esse caminho longo, chegamos ao momento atual, sem uma parada exata, sem um ponto final definido, porque a história continua. O México de hoje é resultado de muitas camadas, que foram se acumulando ao longo do tempo. Algumas mudanças foram rápidas, outras quase imperceptíveis, mas todas deixaram marcas nas cidades, nas paisagens e, principalmente, nas pessoas. Ao olhar com calma, é possível perceber como o passado ainda está presente. Em uma receita preparada da mesma forma, em uma música que atravessa gerações, em uma celebração que se repete todos os anos, e, ao mesmo tempo, o presente segue trazendo novidades, novas tecnologias, novas formas de comunicação, novos hábitos. Tudo isso se integra, sem apagar completamente o que já existia. Esse equilíbrio entre continuidade e mudança
é uma das características mais constantes. Ao longo dos últimos 100 anos, o México passou por transformações importantes: crescimento das cidades, novas formas de trabalho, maior conexão com o mundo e também momentos de dificuldade que exigiram adaptação. No meio de tudo isso, a vida cotidiana seguiu, pessoas acordando cedo, preparando refeições, indo trabalhar, voltando para casa, crianças crescendo, aprendendo, observando o mundo ao redor. Esses ciclos simples, continuaram e continuam. Se alguém observar uma rua comum em qualquer cidade mexicana hoje, vai encontrar movimento, sons, rotinas, mas também vai encontrar algo familiar, algo que poderia existir há décadas atrás, talvez com pequenas diferenças, mas com a mesma essência, e isso ajuda a entender por que muitas coisas permanecem, mesmo quando tudo parece mudar. Ao longo desse percurso, algumas perguntas foram sendo respondidas, sem precisar de explicações diretas, como o país conseguiu crescer sem perder completamente suas tradições. Ou por que diferentes regiões parecem ter identidades tão próprias. Tudo isso aparece naturalmente, quando observamos o tempo passando, sem pressa. Agora, ao final dessa jornada, não há uma conclusão rígida, apenas uma continuidade. Porque daqui para frente, novos acontecimentos vão surgir, novas mudanças, novas adaptações, e assim, o fluxo segue, de forma constante, como sempre foi. Se este momento fosse apenas mais um ponto em uma linha longa, ele não seria o fim, apenas uma pausa suave, antes de continuar. E com essa sensação tranquila, de continuidade, o caminho segue, em silêncio, sem pressa, acompanhando o tempo, como tem feito há muitos anos. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last, make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Rolling down the highway, doing 95 alone. Trying to reach you, call you, but you won't come to the phone. Remember me, said you'd be my heart's home. Guess you were biding your turn to go. Oh, I really should've known. Play with dynamite till we hit a red light.
decide. After all this time, this was it for us. Change your energy, yeah, you switch things up. Now you seem brand new to me. But was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No. I really should've known. We were dating right till we hit a red light. Didn't see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it never was. No, you can't decide. After all this time, this was it for us. After all this time, this was it for us. After all this time, this was it for us. Oh, I really should've known. We were dynamite till we hit a red light. Didn't see the side. Oh, after all that time, this was it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it never was. No, you can't decide. After all this time, this was it for us.
fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards, she says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house of cards, with only hearts. Reap what you never did sow. You cannot learn what you never won't know. In this house of cards, with only hearts. In this house of cards, and these lonely hearts.
60 odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man? How many yesterdays are between us now? How many yesterdays are between us now? Carried it all, cobbling miles as we go, a line at a time, or a sad swan song, offering up purple prose. And I'd find you if I could, invite you to the final act. But I think it's understood nothing good can come of that. How many yesterdays are between us now? How many yesterdays are between us now? Yesterdays are between us now. Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last.
like it lasts to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Say it louder, feel the moment, feel the power, bring the animal back to life, bring the energy one more time, if you feel like letting go, you can take control, you can turn this all to something beautiful, where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Say it louder, say it louder. You're the question, you're the answer. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful, where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Darling, down the highway, doing 95 alone. Trying to reach you, call you, but you won't come to the phone. Remember me, said you'd be my heart's home. Guess you were biding your turn to go. Oh, I really should've known. We were dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. God, your love was real, but it's down for us. Now you can't decide. Oh, oh, oh. After all this time, this was it for us. Change your energy, yeah, you switch things up. Now you seem brand new to me, but was that